Drica, hoje a gente vive um cenário no rap nacional bem atípico, vamos dizer assim. Você tá no rap há mais de 10 anos, eu consumo rap desde que eu me entendo por gente. E hoje o público masculino, e aí eu vou colocar rap trap, nossa, vive um momento muito diferente com relação à mensagem que eles captam do rap. Sim. E o ano passado, acho que foi o ano de consolidação, me corrija se eu estiver errado, de um cenário feminino mais forte no rap. E o que eu vejo, principalmente em página de rap, qualquer coisa que você veja algo relacionado ao rap nacional, eu vejo que o público feminino do rap tem mais consciência política, entende mais o que significa você ter um rap de mensagem, de autoestima, do que o público masculino. Sim. Você percebe isso e você acha que em que momento a gente se desconectou dessa mensagem como público masculino e a gente tem que talvez começar a ouvir mais o que as mulheres estão dizendo pra gente poder resgatar um pouco do que a gente sabe sobre rap, sabe? Sim, sei super. E assim, super concordo com você. E tenho admirado muito todo o movimento que tem acontecido, né? Porque uma das coisas que me fez querer começar a fazer música e fazer rap era ajudar principalmente as mulheres, principalmente as meninas como eu, a viverem a sua jornada de vida da melhor forma possível, trazer informação política também para essas mulheres, assim como demorou muito para chegar até mim por uma questão estrutural do Brasil mesmo. Total. Né? Demorou mais do que deveria para chegar até mim informações importantes sobre a minha ancestralidade, sobre quem eu sou, sobre a minha autoestima, enfim, sobre autoconhecimento, de como exercitar isso no meio de uma vivência, né, periférica em São Paulo. Então, isso me inspirou muito a fazer rap. E aí poder ver cada vez mais mulheres em cima do palco, cada uma contando a sua vivência com a sua perspectiva, é sobre isso. E a gente precisa cada vez de mais, sabe? Porque foi isso que eu assisti outras mulheres fazendo, né? Pra sentir que eu deveria fazer aquilo também. Eu vi nelas uma forma de eu também ajudar outras pessoas como elas me ajudaram. Então, é uma sensação muito foda, assim, que é lindo demais de ver. Eu fico besta vendo assim mesmo, porque é a gente vendo o resultado ao vivo acontecendo. E é isso, quanto ao público, eu vejo muito nesse lugar também. E eu acho que onde ainda, falando sobre as mulheres principalmente, onde ainda mais falta para os homens, para o público masculino, para os MCs também, é entenderem a importância do olhar deles político para as questões das mulheres. Total. Isso que falta demais. Por isso que quando uma mulher sobe, como a Duquesa, que a gente estava ouvindo agora, que é incrível, ela sobe no palco, fala a vivência dela e fala para as meninas, mano, você não pode moscar, você tem que fazer seu dinheiro, você tem que construir sua independência, isso é político pra caramba. 100%. E aí as meninas entendem que, pô, peraí, então o futuro que disseram que é pra mim, não, esse futuro que não se enquadra ao que eu quero pra mim, não precisa ser desse jeito, sabe? Oh. E aí os caras precisam acompanhar isso. Mas o que eu sinto é que, eu não sei se você com certeza tem, mas é muito louco como o público masculino reage, quase que ficando muitas vezes do lado de quem a gente sempre combateu. É muito louco, sabe? Triste. Parece que a mensagem tá invertida. Mas é o ego, cara. É o ego também, né? Falando muitas vezes. A gente sabe que tem toda uma estrutura, como a gente já disse, e a gente sabe que tem diversas camadas para que a gente viva, né, da forma que a gente vive e lide com as questões que a gente tem que lidar, debata muita coisa ainda. Mas assim, independente disso, tem um ego, tem um machismo. E como eu sempre digo quando falam pra mim, o hip hop, ele é feito, né, o hip hop, o rap, trap, o movimento em si, ele é feito de pessoas. Enquanto essas pessoas ainda não se desconstruírem das coisas, elas ainda são pessoas performando coisas, passando à frente coisas que não são legais também, porque ainda são pessoas, entendeu? Então, a gente não pode pôr na conta do movimento, né? Ou pôr na conta só do trap, ou pôr na conta do rap, ou do hip hop no geral. Também lembrar que são pessoas, né? E que a gente tem, então, que ver como é que a gente dá um salve nesses caras, principalmente falou, mano, vem cá. Oi. 2025, meu irmão, você não vai me meter essa, né? E eles, na verdade, a gente também já chegou no momento que nem é um vem cá, é tipo assim, nós tá indo, cara. É isso.
É isso. E, na verdade, nem é um vem cá. É isso. tipo assim, ó, você tá moscando. É isso, é isso. Perdeu, sabe aquela mina que você achou da hora? Ela não vai nem sentar pra conversar com você. É isso. Porque você não tem uma postura da hora. Então eles estão entendendo. Eles vão sentar com uma prima e a prima vai comer a mente dele, ou a mãe, uma no trampo. Então, mano, acabou. Ou você muda a cabeça ou você muda a cabeça. Pô, e o segredo eu acho que ele tá muito aí, né? Porque esse fato do público feminino ser mais politizado, ele vem exatamente dessa união de ascensão, né? Porque eu acho que, assim como tudo tem uma estrutura de poder, né? Sim. Os caras, eles estão nesse lugar de poder. E o poder faz você te dá o privilégio de ser ignorante, né? Exato. O cara, ele tá ali, ele consome, tá batendo no número 1, então os caras falam merda porque tá na audiência lá em cima. Enquanto isso, você vai gerando um pouco de revolta de outro lado. Tem gente ali se unindo, entendendo pra combater. E isso gera união. Aí começa a virar aula, né? Você vê as do aula, Não, porque os aula. caras tá na zona de conforto. Né? E as minas vêm arrebentando na letra, no posicionamento, na entrevista, na performance, no show, e estão arrebentando, velho. Então, é bom isso. É bom porque É bom demais. isso provoca, isso tira os caras dessa zona de conforto e começa a virar uma coisa mais equilibrada. Com Você começa a ficar com certeza. mais medo de falar merda, né? Falar besteira, né? Sim, e a gente também foi fazendo todo esse movimento, eu me enquadro, obviamente, também, porque foi um movimento de necessidade, mano. Total. A gente ser politizada também é um movimento de necessidade. A gente Com precisa disso. Né? E todos nós precisamos, né? Não é uma coisa que só nós... Porque as nossas questões, as questões que a gente mais tem que lidar de violência no geral, ela vem do masculino, né, gente? Com certeza. Então, assim, a gente vai fazendo essas estratégias, essas movimentações todas, não só no rap, mas na sociedade em si, mas a gente precisa que geral se atente à parada, sabe? Senão a gente... É isso, já deu pra entender que a gente vai virar o bagulho, já virou. Com certeza. Mas a gente sabe ainda, né, mesmo que falando dessa forma, não só romantizado, porque tem muita coisa ainda, gente. É uma parte, assim, a gente vê diversas mulheres, isso é incrível, mas falta muito para ter uma equidade. Falta muito para ter uma equidade de alcance de oportunidade. Eu vi uma entrevista da Duquesa, novamente, que cito, que eu amei ela falando. Que ela falou, cara, falando até de uma questão material agora, que também tá super Sim. dentro, mas ela falou, pô, eu quero ter uma casa, mano, eu quero ter um carro também. Sim. Tá ligado? E tem cara que, tipo, por ser homem, por estar nesse lugar que tem mais audiência, que tem mais espaço, né? Isso eles conseguem em menos de um ano. Eu não consegui dar uma casa pra minha mãe, eu tô há mais de 10 anos sem Caralho. tá ligado? Eu, sabe, não consegui isso ainda. Então, a gente vê aí também, até na questão material. Então, são várias camadas. Várias. Mas hoje, as meninas quebraram também uma barreira muito importante nas mídias, no geral. Sim. Né? Na moda, que é Uhum. incrível ver elas participando. A Júlia Costa, incrível. Incrível. Acredito que foi pra Paris ou foi pra Londres. Pô, fazendo Mas, comercial. cara, que coisa mais linda, sabe? É isso. A gente fez e faz todo o corre pra isso acontecer, Sim. sabe? Então, a gente tá fazendo o que a gente tem que fazer, cara. Falta os caras entender que eles precisam ou tá junto ou vai ficar moscando mesmo. Rodrigo, e tipo assim, Vamos continuar. quando a gente pensa nesse corre, você não tá nesse corre há 5 meses. Você tá a sua vida inteira Exato. nesse corre. Sua Exato. música tem a ver com esse corre, tudo que você fala, o seu posicionamento, como você se veste. E aí tem um ponto muito doido, assim, que é a pressão social, né? Porque enquanto algumas pessoas podem só fazer arte, você tem 1 milhão de posicionamentos que vêm junto com a sua arte. E isso aqui é complicado. E eu ouvi você falando, por exemplo, da vontade de ser mãe. Sim. E aí, como é que uma pessoa com 1 bilhão de responsabilidades, com uma representatividade muito grande, com todo esse trampo, fala assim, agora eu vou realizar esse meu sonho. Como é que você planeja isso? Como é que isso funciona dentro da tua realidade? Eu tava falando com as meninas agora há pouco. Tava falando exatamente disso. Eu briguei com elas. Falei, não, eu preciso lançar um disco ainda, calma. Primeiro eu lanço um disco, depois eu lanço uma criança. Mas... uma estreia de cada vez. Mas assim, cara, brincando assim, mas é porque o bagulho é foda. É muito foda, é muito difícil. É uma coisa que, mano, não tem uma resposta, assim. Eu vou falar por mim, né? Mas eu tenho várias histórias, inclusive de MCs que são referência pra mim e que são mães, e de ouvi-las, assim, e o mercado, ele é muito cruel, sabe? Ele é muito cruel com pessoas que gestam, porque, assim, você perde oportunidades por conta disso, é real, assim, e... Abre mão de muita coisa. Abre mão de muita coisa, porque é isso, a gente não tem assistência, né? No geral, a gente não tem a assistência que precisaria ter,
né? A gente tem que continuar no corre do mesmo jeito, mesmo amamentando, mesmo cuidando, mesmo estando ali presente. Mas a gente faz ser possível, sabe? Então eu tenho vontade de ser mãe, estou preparando aí o terreno para isso acontecer, não agora, mas já já. Porque também tem toda uma questão da idade, tem toda uma questão, então, tipo, é a maior responsa, sabe? Total. Que a gente não pode ignorar. Tem toda uma questão da saúde, porque a gente tá na estrada, tá no corre da música, não tem horário, entendeu? Então, a saúde dá uma balançadona, Saúde assim. mental, então, né? A mental, entendeu? E você vai criar uma pessoa, e essa pessoa vai depender mais da mãe, né? Independente da rede de apoio que você tiver ou não. E tem o ponto da rede de apoio, então por isso são muitas camadas. Muitas dessas mulheres do rap, por exemplo, que são mães, elas não têm rede de apoio. Ou tem pouca rede de apoio. Ou a rede de apoio delas não tem tempo para ajudá-las com as suas crianças. Então, é muito complicado, assim, sabe? É muito complicado. E aí, nesse movimento, eu vim me preparando para esse momento da minha vida. Porque além desse papel de artista, eu tenho papel de irmã, eu tenho papel de filha, eu tenho papel de esposa, eu tenho papel de várias coisas. Para poder ir inserindo aí na minha vida esse próximo papel de mãe, sabe? Então eu tenho planos de estratégicos de trabalho e tem que ter toda uma estratégia, mas é uma coisa que não dá para saber como é que vai ser exatamente. A gente prepara o que é, porque é algo que a gente não tem total controle. Quase impossível planejar, né? Então tem que cuidar muito da cabeça, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Pô, e isso falando, cuidar muito da cabeça, assim, a gente viu o caso do Indy, né? Do Whindersson Nunes, que agora ele foi cuidar da saúde mental dele. E, pô, eu fazendo a minha análise pessoal disso, assim, né? Tipo, acho o Whindersson um cara muito maravilhoso, porque ele é muito aberto com tudo. E isso inspira as pessoas a falar, pô, acho que eu também preciso me cuidar, né? Só que quando eu analiso o caso do Indy, e aí você vê a galera pegando e falando assim, o cara tem tudo, o cara tem dinheiro, que não sei o quê. Só que é muito doido, assim, como a gente tá acostumado com a classe social de pessoas ricas que não se importam em ver a desigualdade. Sim. E aí você pega o Whindersson, que é um cara que tem muita realidade, nordestino, cara que veio de onde veio, o cara fica multimilionário, só que ele continua vendo pessoas extremamente pobres, e ele começa a entrar num conflito, ele fala, caramba, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer? Então, assim, pessoas ricas com consciência de classe é um negócio muito raro, e isso é uma dor pro Indy, porque é nítido que ele fica assim, pô, como é que eu tenho esse dinheiro aqui, eu posso ajudar mais? Sim. Como é que eu posso fazer aquelas pessoas se estruturarem mais? Acaba virando uma responsabilidade para ele, onde ele vai perdendo o propósito da vida. Sim. Porque ele começa a ascender tanto e vê as pessoas não ascendendo e vem aquele sentimento de culpa. O cara começa a não lidar bem com o próprio dinheiro dele, com a própria conquista dele. Isso é muito doido, assim, acho que falta ricos com consciência de classe, que tem que olha com sensibilidade para as coisas, ao invés de só julgar o funk, julgar a realidade da letra do cara, olhar por que ele fala aquilo, por que ele canta aquela letra. Por que o cara tá no ódio? Porque essa realidade existe. Exatamente, né? E isso, assim, isso impacta aqui. Pô, sou louca pra ser mãe. Mas como é que eu faço isso? Para algumas pessoas é assim. Eu tenho tanta responsabilidade, como é que eu vou inserir mais uma? Né? Exatamente. E isso é muito doido, assim, hoje, saúde mental, como é que tá sendo o ciclo teu do rap? Como é que você sente com esse peso da luta, sabe? Cara, assim, eu tô realmente mergulhada num processo de autoconhecimento muito profundo, de olhar para mim, para minha cabeça, para como eu me sinto com as coisas, o que eu penso sobre as coisas. Deu uma virada, uma chave bem viradona mesmo, pós-30, assim, bem importante para mim, bem importante na minha vida. E muito disso aconteceu exatamente por essa responsa que você falou, inclusive me vejo muito nesse lugar que o Whindersson fala sobre ascender e você sentir até uma certa culpa de você estar em lugares que você não consegue que todos que você ama estejam e todos ao seu redor estejam, comer aquilo, né, num lugar que não dá para todo mundo estar com você, viajar, né, independente de para onde, e a pessoa possa estar, ter tempo. Tempo é mais valioso de tudo. Ter tempo, cara. Eu tava me sentindo culpada por ter tempo, sabe? Então, e são camadas profundas, mexeu muito comigo, eu venho tratando isso com terapia também, porque é uma coisa muito difícil, porque a gente também, eu também vim de uma vivência, eu acho que vocês vão entender bem também, que é tipo assim, mano, nós tem R$1 aqui, desse tal pra cada um, e se não sobrar pra mim, ajudei vocês. Isso aí. E fé, a gente vem dessa visão. Só que também eu tô no movimento de entender
que eu preciso ficar com 10 centavos. Entendeu? Eu preciso ficar com os 10 centavos, porque aí a gente vai ter que fazer um outro esquema, porque eu também preciso dos 10 centavos, sabe? E isso não é só sobre dinheiro, é sobre energia, é sobre, sabe? É sobre presença. Às vezes você precisa da sua energia para você também. E eu, nesses 33 anos, eu vim compartilhando a minha energia, compartilhando tudo que eu tinha, mais do que eu, de fato, poderia ter feito. E aí essa conta veio e me cobrou forte aí nesses 2 últimos anos, inclusive na minha saúde física, né? Tá totalmente... Foi pós-pandemia. Foi pós-pandemia. E aí, na verdade, eu já vinha entrando em várias questões, né? Dessas que você até citou do Whindersson, de cara, mas isso é justo que eu tenha esse tempo? É justo que eu trabalhe com o que eu ame? Sabe? Que eu esteja realizando um sonho e meus pais não puderam. Sabe? Assim, é um bagulho que pega muito. E aí, trocando com outros amigos também, eu entendi que é uma coisa que pega muito geral, assim. Total. Porque a gente, quando vem de classe baixa e quando a gente vem de tanta escassez, sabe? De repente você tem um acesso, você quer levar todo mundo. Mas a gente ainda não tem pra gente, de fato, suficiente para conseguir, entendeu? Então é muito complicado, assim. Total. E a gente precisa seguir com isso, né? Porque tem toda uma questão também que, se a gente não tomar cuidado, a gente entra num lugar de paralisação. Então eu não vou, porque se eu for mais, eu vou ter mais, mas ainda assim eu não vou conseguir salvar geral. Isso é foda. E salvar geral é foda. E aí também não é... culpa, né, mano? Cara, isso é foda. Carregar, você levantar todos os dias com isso é foda. E aí quando a gente tá falando da mulher, a maior parte desse peso também de responsabilidade vem para as mulheres, né? As mulheres, principalmente pretas, foram muito direcionadas a serem cuidadoras, né? E sempre do outro, né? Nunca de si mesma. Então, isso é algo que eu vim trabalhando dentro desse processo de autoconhecimento. É o que eu também vou falar muito mais agora, nesse novo momento, cantar muito mais sobre isso também. Desse meu reencontro comigo e talvez um primeiro encontro, assim, muito importante comigo mesma nesse tempo todo. E isso também veio no lugar da arte, assim. Porque eu também estava dando tudo de mim pra arte e chegou um momento que eu fiquei, cara, e energia pra mim? E meu sono? E aí, sabe? E eu ir no médico? Sim. E eu tava cuidando de todo mundo e até de longe, quando eu fazia música pra ajudar as pessoas, mas não estava cuidando de mim. Então eu falei, não, agora eu vou ter que mudar esse movimento aí. Eu estou nesse processo agora de valorizar que eu tenho que ter... Obviamente, eu sempre fui muito feliz cantando para as pessoas, mas de me sentir em paz fazendo o meu trabalho. Subir no palco e falar, cara, esse é o momento que eu sempre sonhei e aqui eu estou vivendo a minha missão. E conseguir deixar todo o resto... Tipo, agradecer e não sentir culpa, né? Porque eu sentia tanta culpa que eu levava os problemas junto comigo na minha cabeça. E o carão, mas os problemas lá, porque parecia... Não encaixava eu estar em paz. Como assim eu tô em paz se fulano tá com problema, minha mãe tá com problema, se uma conta tá faltando, se o aluguel ali... Não, você não pode ficar em paz. A gente cresceu nessa... Você nunca pode ficar em paz. Então, eu tô fazendo esse movimento de falar, cara, você merece. Você tá trabalhando pra caralho. Curte um pouco. Né? Curte a sua vida, eu sabe? acho até que... falando sobre isso, sobre esses momentos que a gente tá, né? Eu fico muito analisando o que acontece lá fora com as nossas referências, né? Você tem Beyoncé, Rihanna, entre outras. E eu vejo assim, você falou sobre esse novo momento do rap. Sim. E como você se enxerga daqui a uns anos. E aí a provocação é, daqui 10 anos, a Drica vai estar fazendo música, ou, de repente, você usa esse seu nome, a sua base, a sua inteligência, o seu poder de trazer a sua massa para você virar uma empresária e você começar, porque parece que você ganha dinheiro de fato quando elas param de cantar e vão criar produto, vão fazer, tornam o que elas são como produtos, né? Sim. Como marcas. Como uma marca, sim. Eu acho que é muito mais num lugar, mais um desafio. Além da mulher rapper, mãe, isso aqui, agora a mulher é empresária, é mais uma tarefa. É mais uma tarefa pra mim. Mas eu acho que o fluxo ok, cheguei, fiz meu nome, tenho uma base, agora eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou lançar uma música, um produto, seja o que for, e aí eu volto ou não, a música vira um lugar muito da arte, mas você se enxerga nesse lugar, de repente, sair um pouco da arte
e falar, agora eu vou ir para outros lugares aqui, porque eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ficar em paz. Como é que você enxerga daqui a um tempo? Ficar em paz é importante. Aquela coisa. Mas assim, eu tenho assim, uma visão de que eu estou aberta a outras coisas, né? E como eu estou nesse movimento de mergulho em mim, é isso tudo que eu tenho pensado agora, né? A partir desse caminho aqui que eu venho construindo, como ele pode, né, criar aí mais raízes para outros lugares, assim. E tem algumas coisas que eu já gosto de fazer na comunicação, por exemplo, que eu gostaria de aprimorar, de estudar, de, sei lá, apresentar alguma coisa, ou trabalhar mais com a escrita de alguma outra forma. Então, eu sempre vivi muito assim, fazendo o que eu sinto que eu tenho que fazer. Porque a música, eu realmente acho que eu vim para isso, mas nunca num lugar de eu só sei fazer isso, eu só posso fazer isso. Todas as formas que eu puder fazer para que a minha vida seja bem vivida e para que dentro dessa vida eu possa ajudar as pessoas a viverem melhor também, que essa é a minha visão do que eu quero, né, para minha vida. Eu tô aberta a fazer, assim. Então, eu hoje, depois de alguns anos, inclusive até por conta dessas questões que eu falei para vocês, de culpa, de coisas que eu vim tendo que curar, que eu de fato olho e falo, cara, eu sou uma marca. É isso. Né? A gente demora um tempo, ainda mais vindo... a gente também veio do rap, que teve que desconstruir, demorou para desconstruir esse negócio de... A humildade é uma coisa e o dinheiro é outra, né? Então demorou pra gente entender que a gente precisa pagar as contas, precisa ter um lugar para morar. Então a gente cantava sobre isso, mas tinha muitas críticas, né? Ainda tem, infelizmente, mas menos. Mas muitas críticas quando acendia um artista de rap e o olho, ele comprou um carro, ele comprou uma casa. Cara, mas não é isso que a gente também queria, né? Não é importante, todo mundo quer, viver bem. Então eu vim já trabalhando tudo isso para chegar ainda mais nesse momento de confiança de que eu sou uma marca, que eu sou uma marca potente, que eu posso trabalhar com a minha marca cada vez mais, porque é o que eu faço, né? E que tá tudo bem. Não, e tá tudo bem. Tá tudo bem, isso não diminui a minha arte, a minha essência, porque eu vim muito desse momento ali, né? Início dos anos 2000, que eu me inseri na cena do rap, que era muito isso, né? Não, a humildade é você sempre ficar ali no mesmo lugar e não sair. E você falar para as pessoas saírem daquele mesmo lugar, mas você tem que continuar naquele mesmo lugar, seja material, seja de postura, você tem que ficar sempre no mesmo lugar. E a vida não é sobre estar no mesmo lugar. A gente tem que evoluir, a gente tem que crescer. Isso é sobre grana também. Eu quero ficar em paz, gente. Eu sofri tantos anos. Mas exatamente, aí sabe o quê? Poxa, todo mundo quer, né, O que me pega muito é, tipo, a gente fala, fica, mas você canta, mas você tá, sei lá, vendendo um produto por 300, 400, Nossa, sei lá. eu acho... Você, tipo, coloca um valor naquilo que você comercializa. Aí, só que essa mesma pessoa que critica, ela compra um cosmético lá de fora por um valor 3 vezes mais caro. E quem tá aproveitando disso é quem tá, mais uma vez, os norte-americanos, né? O tempo inteiro vendendo. Tem até a Justin Bieber, né? A mulher dele, a Hailey Bieber. Sim. Ela criou uma marca de cosméticos aproveitando o Bieber, que é o nome do cara, e hoje ela é top 10 marcas mais valiosas do mercado de cosméticos para mulheres. Ou seja, estamos fazendo grana em cima do nome do cara, que gira muita coisa para o mercado de mulher e que também é uma autoafirmação. Você que é mulher, você não seguiu a carreira artística, mas olha, tem uma carreira aqui de empresária que você pode seguir, ganhar sua grana também. Claro. Então, sabe? Tipo, você é múltipla e as pessoas colocarem valor nisso, eu acho péssimo. Não, e eu acho péssima essa ligação muito direta com o artista. Eu também acompanhei alguns debates no Twitter, que eu fiquei chocada, tipo assim, não, mas olha isso aqui, esse merchan de tal artista tá muito caro, isso daqui tá muito caro. Eu falei, gente, eu pensei, gente... Nossa, caralho. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão em qualquer loja, em qualquer fast que a gente compra roupa do shopping, vocês pagam o mesmo preço numa camiseta de lá, vocês sabem o quanto é o trabalho de você mandar fazer uma camiseta com uma boa qualidade, com uma boa estampa. A pessoa que vai vender, ela tem que ganhar por isso, porque... ninguém trabalha de graça. Gente, pelo amor de Deus, é um movimento, é um mercado. Você está comprando uma coisa que envolve um processo de produção. Só que é muito triste que quando as coisas materiais estão atreladas a artistas, as pessoas... É como se apagasse a sensibilidade daquele artista.
a empatia que ele tem pelas pessoas. Total. Sendo que não faz nenhum sentido, né? Até porque a gente, como artista, consome as coisas também, gasta, assim, horrores em merchan, que eu amo dos artistas. Porque, e outra, é uma forma de fortalecer, gente. O pessoal não vai fortalecer a marca da Hailey Bieber, nem que, assim, todo respeito a ele, mas nem tá precisando de fortalecimento. Eu tô precisando. Deixa eu fazer meu gloss, vem aqui, compra meu gloss. Exato. Entendeu? Porque é uma forma de você dizer pra esse artista, cara, tudo que você faz é importante pra mim. Sabe, isso vai, né, é muito fácil, assim, criticar. E o Brasil tem muito isso, infelizmente, né? Total. Eu falo a gente como povo brasileiro, mas eu não faço isso. Mas é olhar pro mercado brasileiro, não dá valor porque é nacional, não dá valor porque é produzido por nós e pra nós, mas dá muito mais valor lá pro que vem de fora, né? Totalmente. Pô, isso me lembra muito episódio do Emicida, da galera criticando a marca de roupa dele, o preço da marca de roupa dele. E você, quando um jornalista, ele fala assim, tá, mas e esse preço da sua roupa aí, hein? Qual que é a verdadeira intenção do que ele tá falando por trás, sabe? Qual que é o porquê do porquê? Porque eu vejo o cara falando assim, cara, é o seguinte, fazer peças de qualidade com preço caro não é pra você. Isso aqui você deixa com a gente. O seu negócio é fazer marca que venda por R$20. Seu público não quer, ele não tem mau gosto, eles não são fashionistas, eles não estão dispostos. Ele tá tanto ofendendo o lugar do Emicida quanto de todo o público dele. E isso, assim, pra mim é um negócio bizarro, assim. Mas até pra levar para outro ângulo, a gente tem essas questões culturais. E um negócio que me pega muito é a cultura do cancelamento. Isso é algo muito pesado, assim, que eu não vejo assim, as pessoas falando tanto das consequências disso, né? Tem um episódio do Black Mirror, já assistiu Black Mirror? Já. Tem um episódio do Black Mirror que eu vou dar spoiler, mas porque é antigo. Não, pode é antigo, não tem nem como dar spoiler. Vocês estão com ouvido aí que não assistiu. Tem um episódio do Black Mirror que ele fala muito sobre essa cultura do cancelamento. O que acontece? Sim. Tem alguns artistas que falam uma besteira em público, um negócio chato mesmo. Aí vem aquelas tags. Morte ao Raul. Porque o Raul falou uma besteira. Morte ao Raul. E começa e tal. E aí, percebendo isso, uma pessoa, né, começou a fazer uma enquete. Então, eu falei uma polêmica com o Raul também. E aí coloca lá, Beckham ou Raul? E aí as pessoas começavam a votar em quem deveria morrer. Morte ao Raul. Se o Raul tivesse mais votos do que eu, o Raul morria. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a votar, começou a morrer os artistas. Morreu um, morreu o segundo, morreu o terceiro, e foi fomentando cada vez mais. As enquetes, todo cara que falava uma porcaria, errava, cometia qualquer coisa, estava começando a morrer. Então olha a consequência disso. Sim. Só que quando você chega no final, o que o cara por trás estava fazendo? Ele pegou o contato de todas as pessoas que estavam desejando morte a alguém e mata todo mundo. Tá ligado? E aí, tipo, se você assistir, vai ter uma experiência muito mais legal, tem várias outras coisas, mas esse é o negócio. É a responsabilidade também da pessoa. O Raul errou, mas você que tá desejando a morte dele, tá errando muito tá num lugar melhor que o dele? Exatamente. Né? Então, tipo assim, isso é um negócio muito doido, assim, o peso que as pessoas não têm na rede social. Tem um monte de gente, talvez agora, xingando ali, falando uma inverdade sobre você, te difamando, e essa pessoa quase não tem consequência por esse tipo de coisa. E aí vem a sua saúde mental, aí essa pessoa interfere em várias coisas da sua vida e não tem consequência. Ela tá lá atrás do celular dela. E muito louco porque, tipo assim, isso é destrutivo, porque aconteceu um episódio X recentemente que eu fui fazer um vídeo, esse vídeo deu uma viralizada, caiu numa rede política específica da MBL, criticou, e aí veio uma galera, tipo, não sei da onde, e começa na minha DM lá, que você é isso, e você é aquilo, e você, tipo assim, você que não tá com uma estrutura muito bem desenvolvida, muito clara, cara, isso bate de um jeito que é assustador, assim. E aí você até desiste. Imagina numa proporção muito maior, sabe? Porque hoje em dia, pra acontecer o que você falou, basta isso aqui, sabe? Pra ir pra um grau muito pior, basta isso daqui, tá ligado? Mas, tipo, é foda, cara. Não, e tem toda a questão, né? Sendo uma pessoa pública, e quanto maior e quanto mais pública, tem o perigo também, né? Porque tem gente fruta, gente por aí, tipo assim, querendo fazer mal. Então também chega nesse lugar, né? Acaba saindo também, a coisa piora na internet e alguém sente assim, então ninguém tá gostando dessa pessoa aqui, eu vou lá fazer alguma coisa. Tipo, e isso acontece, infelizmente, muito. Mas a questão da internet é algo que eu venho pensando muito, isso me desanimou muito, assim, de estar nas redes, não com o meu pessoal, né? Ali a gente sempre tem a nossa bolha, o pessoal que eu amo. Isso não vem ali, mas quando você começa a sair, que é importante, você começar a ver mais o todo, assim, é
triste num nível, é um horror, é tipo absurdo, assim. E aí tem essas questões que a gente vê, igual pessoas criticando o Whindersson, o que, nossa, isso já me dói demais quando a pessoa diminui questões de saúde mental extremamente relevantes e importantes porque a pessoa tem dinheiro, ou porque a pessoa não sei o quê, ou porque, cara, não interessa. Ela tem um cérebro igual o seu e o dela está adoecido. Total. E você está dizendo que ela não pode estar adoecida porque ela tem dinheiro, nem tudo é dinheiro, sabe? Total. Mas no fim, a pessoa que está atrás lá da tela é sempre sobre estar frustrado com a própria vida, cara. Quando a pessoa não está frustrada com a própria vida, ela não faz essas coisas. Total. E infelizmente a gente está vivendo num país que está assim, inundado de frustração e egos infladíssimos. E que a pessoa acha que ela tem esse direito. Não, e é muito entendeu? Ela não vai lavar a louça dela, ela vai perguntar se você foi lavar a sua. Mas você já foi lavar a sua louça? Você tá falando que você tá na praia tal? E a dela tá lá sem lavar, entendeu? E é doido que você pensa, se você trazer isso pra realidade, vamos dizer que fizesse uma enquete hoje, falando de duas pessoas aí, sei lá, fulano e fulano, no hype, que tá no momento. Teria muita gente que ia botar pro cara morrer, desejar o mal mesmo. É um absurdo. Quando a gente pensa nisso, a gente fala, caraca, onde... Até porque esse tipo de comentário pro próprio Whindersson, qual é a intenção desse comentário? Exato. A pessoa já tá adoecida e é isso. Se ela não tiver te amparo, ela lê um negócio desse, e várias pessoas falando a mesma coisa, invalidando a dor dela, Total. Tá ligado? E isso é uma outra forma de chegar a uma tragédia. Sim. Que acontece muito, que a gente vê também. Pesado, né? É pesado, cara. Total. Na verdade, ela veio pra Ninguém avisou a menina. Recentemente, a gente teve uma polêmica com um tweet do Iago próprio, dizendo que ele falou assim, cara, não me coloquem como um rapper. Eu entendo o que ele quis dizer, mas parece naquele lugar do tipo assim, eu faço R&B, eu faço outras coisas e eu não sou rapper. Não, rapper também faz tudo isso. Sim. E aí a gente olha pra Drica e aí ela tem um feat com Emicida, um feat com Rashid, com Périx, com Pessirico. Eu falo, como assim? A diversidade musical, ela é muito grande. Sim. Sabe? E com muito respeito também. Eu ouvi você falando sobre isso, né? De estudar outra música pra poder entrar. Total. E ainda assim é uma rapper. Sim. Não, e é isso, né? Essa questão, tipo, como o artista prefere se denominar, sinceramente, é sobre cada artista mesmo. Eu entendo o debate que é importante sobre... Mas assim, eu sempre me coloquei como cantora e rapper, porque é as duas coisas que eu faço. Sim. E que são a essência do meu trabalho, é o rap e o R&B. E aí eu trago outros gêneros que fazem parte da minha identidade, porque uma coisa que eu acredito que é a coisa mais bonita da arte é a gente trazer a nossa personalidade para a nossa música, a gente trazer as nossas próprias vivências também. Eu conto outras histórias também, não só minhas, né? Mas... para que seja autêntico, tem que ter o que sou eu. Quem é a Adriana, né? Quem é essa pessoa atrás da Drica que está contando essas histórias, né? Que está escrevendo para a Drica cantar, sabe? Total. E na minha construção musical, de vida, foi muita coisa junta. Foi na quebrada ouvindo de tudo. E na verdade, o rap ele já era presente na minha vida por conta dos meus tios. A gente morava... numa ocupação e a gente morava tipo barraco com barraco, assim. E eu me lembro de acordar e meu tio tá ouvindo Bonnie Thugs. Caralho. E eu era muito criança e eu tenho essa memória, porque o grave batia, e isso anos 90 ainda, final dos anos 90. Eu nasci em 92, né, mas eu tinha ali uns 6 anos, 5, 6 anos. Tanto que quando falava, você gosta de rap, você gosta de Bonnie Thugs, porque eu fiquei apaixonada pelo Bonnie Thugs. E aí depois fui conhecendo facção, eu fui conhecendo expressão ativa, aí eles começaram a ouvir mais espaço rap. Então, como a gente era vizinho, e ao mesmo tempo, lá em casa, eu tava tocando forró, que meus pais são nordestinos, e também na outra do lado era o Furacão 2000, e na outra e eu sempre gostei muito de dançar, então eu dançava de tudo. Botava forró, eu tava dançando, o axé eu tava dançando, o funk eu tava dançando, qualquer coisa eu tava dançando. E aí eu lembro, acho que o primeiro rap que eu aprendi a cantar foi N de Naldinho, porque foi o primeiro rap que eu aprendi a cantar inteiro, assim, tá ligado?
E, enfim, então eu tenho tudo isso na minha bagagem musical pessoal, que eu não via por que não trazer pra artista que eu sou. Total. Por que não, gente? A gente não vê várias conexões do rap, por exemplo, com o samba, que sempre foi... Pô, você fez um álbum country. Exato. Né? Olha onde ela foi. Né? Porque ela fez esse movimento, isso é parte da vivência dela, de onde ela nasceu, né, da ancestralidade dela. Então, eu acho que quando tem embasamento, lógico, cada um faz o que quiser, mas eu acho que quando tem um embasamento já tem respeito, né? Uhum. Então, quando eu pensei, cara, eu quero fazer essa conexão do meu rap, do meu R&B com outros gêneros, era um lugar de celebrar essa diversidade musical, não só na minha vida, mas no Brasil em si, né? E na minha família, e nos meus vizinhos, e a gente vê como vários gêneros musicais, cada um com a sua energia, com a sua mensagem, fazia o dia daquelas pessoas e o meu dia melhor também. Porque às vezes você tava meio xoxo, começava a tocar um limão com mel e aí tudo melhorava. Um calcinha preta, um calypso, entendeu? E aí, tipo assim, melhora. Total. E aí, tipo, ó, você vê alguém feliz limpando a casa, tá ligado? Fazendo aquela faxina, ouvindo uma música. Lá em casa era assim, acordou é música, então... Foda. Por que não trazer isso pra minha música? Por que eu não posso levar essa energia também? Então, foi um movimento que eu vim fazendo desde o começo, assim, né? E que eu fui muito feliz porque as conexões também foram vindo de forma muito bonitas, assim, naturais, né? Eu sempre fui muito fã da Pitty, por exemplo, e ela me chamou para um projeto dela e a gente escreveu juntas. Eu tava tipo, eu tô escrevendo com a Pitty. E foi ao vivo na Twitch, então o geral tava assistindo aquele momento. E eu também era fã do NX0 e eu tava lá com o Daniel, né? E que fez o beat. Tipo assim, a minha Adrianinha tava assim, surtando. Eu falei pra eles, eu tô aqui com vocês, tipo assim. E o Psirico, eu fui pro show do Psirico, eu tenho uma história. Eu fui pro show do Psirico, gente, não faça isso, eu entrei menor de idade, meti o louco, no Nação Tantã aqui em São Paulo. Você já foi muito... Uma menina que era mais velha lá, e eu tava quase entrando num grupo pra dançar axé, gente, nessa época. Dançar, tipo, e fazer show, dançando. Axé, olha o tanto de coisa, conexões, né? E aí, eu me lembro desse dia, eu tenho no meu diário uma folha, que eu colei uma folha grande pra poder escrever tudo desse dia. E eu falei pro Márcio Vitor, eu vou te provar o quanto eu sou fã, que você não tá entendendo como eu tô feliz que a gente tá fazendo a música junto. Que a gente mandou a música pra ele e ele amou, assim, e eu fiquei surtada. Falei, não é possível. Caralho, universo, você... Foda. E Agora aí eu não tenho dúvida se você vai chegar na Beyoncé. Você viu? Eu mandei a foto pra ele, eu falei, olha aí. E eu tinha, eu tinha acabado de fazer 16 anos, assim, eu fui no show e eu tava tipo, o Psirico, não sei o quê. Cara, a vida é muito foda. E o Péricles? Não, o Péricles. Bizarro. Eu lembrei de eu pequenininha vendo Gamay na TV, assim, né, tá ligado? Tipo, mano... E é uns bagulho que é isso, é feito com muito carinho, tá ligado? É uns convites feitos com muito amor. A gente escreveu Calma Respira na pandemia. E num momento muito emocional, assim, de todo mundo muito querendo fazer música sobre respirar, sobre amar, sobre tranquilizar. E o Péricles foi incrível, ouviu a música, se emocionou e falou, mano, vamos. E eu falei, meu Deus. Musicão, né? Que foda, cara. Enfim, é isso. E foram movimentos muito bonitos, muito tipo, mano... Porque eu também, eu particularmente não curto isso, tipo assim... vamos fazer música aqui por estratégia e... Tá ligado? Mano, a pessoa tem que ouvir a música, ela tem que gostar, ela tem que querer estar junto. Eu sempre convido pessoas e participo de músicas de pessoas que eu realmente me identifico com a música, porque eu acho que é desrespeitoso também você participar de uma coisa que não bate com você, com o que você curte. Porque tem questão de gosto também, né? Enfim, então, esses artistas diversos, e eu quero muito mais ainda, tá? Com certeza. Com a Tocha também, que eu fui gravar na Bahia, gente. E foi muito simbólico. Eu vi o carnaval da Band, todo o carnaval sentado com meu pai na TV, vendo o carnaval. E aí, de repente, estou lá na Bahia gravando, e meu pai é baiano. É tudo muito simbólico, assim, então, muito foda. Assim, pra mim, é tudo muito, tá atrelado à minha vida mesmo, entendeu? Eu vi o Travis uma vez, perguntaram pra ele se ele se considera um rapper. E aí ele fala, pô, cara, não, porque eu acho que eu gosto de... Eu me considero um músico que faz experiências musicais. Então ele quer que a pessoa olhe pra ele esperando pra ele sempre experiências musicais e não talvez como né, a mensagem do rap, o tempo todo e tal. Eu entendo o posicionamento dele, é como ele quer ser olhado, ele tá dentro da cultura hip hop. Depende da perspectiva é isso, igual você falou, igual do Iago, enfim, de outras pessoas. Ele até falou que queria fazer um feat com a
precisa. Não, com A Taylor Swift. com a Taylor Swift. Então, tipo assim, é um Se ele cara quer, totalmente- gente, aquela... Não, tudo bem, mas agora eu acho que o lance do Iago, qual foi o ponto? O contexto. Tipo, ele acabou falando num momento, a gente tava tendo uma comparação de rappers e acho que Foi. acabou colocando, tipo assim, eu não sou um rapper. E o público já interpretou, tipo assim, você quer dizer que você é mais que um rapper? Né? Entendi. E aí trouxe toda essa polêmica, mas depois ele se explicou, ele falou, pô, eu se senti excluído. O público falava, pô, o que você faz não é rap. Aí, tipo, vai do cara, fala, não, bater na mesa e fala, sou sim. Ou do cara fala, beleza, vocês não me querem no movimento, vou falar que eu não sou. E aí ficou super bem resolvido, né? Mas eu entendo, tem gente que, tipo, o Travis eu entendo muito o posicionamento dele. Pô, eu quero causar uma experiência. Não quero que vocês me olhem com uma única caixa. E é respeitoso. Sim, faz e tem bem. uma questão de... Você não pode diminuir o rap, não. Você não pode diminuir. Exato, mas você ainda pode causar uma experiência sendo uma rapper. Ah, o exemplo tá Mas aqui. eu acho que é o que eu falei, é uma questão de perspectiva, eu acho também. Porque na minha perspectiva, quando eu falo que eu sou cantora e rapper, é por quê? Porque eu vou e faço um pagodão com beat que tem trap, tá ligado? É bateria de trap e rap com pagodão baiano. Mas eu ainda estou sendo ali uma cantora e uma rapper porque eu estou cantando e rimando nessa música. É a minha perspectiva. Então eu sou uma cantora e rapper e aí eu pego toda essa diversidade musical e eu levo essa estrutura do rap e do R&B pra dentro dessas músicas. E aí é uma questão de perspectiva. Já o Travis, ele já vê de uma outra forma. Perfeito. Entendeu? Rodrigo, E mas isso é bem passa- interessante. Eu acho que é isso. Vai também Mas você enfrenta um público que começa a falar que você é pop. Ah, isso não é rap. Porque Cara, isso rola muito na gringa, né? Na verdade, isso é um ponto importante, assim. Eu sempre quis cantar pras pessoas. Geral. Pras pessoas, tá ligado? O rap e R&B é essa ponte pra eu fazer o que eu amo fazer, que é ajudar as pessoas na vida delas. Que é ela ouvir minha música e, mano, assim, aflorar um sentimento que ela precisava, ou ela parar pra pensar uma coisa que é importante pra ela. Porque a gente sabe o quanto a música é inserida na nossa vida e às vezes até determina escolhas nossas, né? Muda o humor, enfim. Então eu sei o impacto da música na vida das pessoas, né? Assim como tem na minha. Então eu vejo muito nesse lugar de... Até dessa questão de rapper e cantor, assim, né? Eu vejo muito nesse lugar de, cara, se eu quero cantar para as pessoas e eu tô fazendo esse corre para alcançar cada vez mais pessoas, eu também sou uma artista popular. Exato, exato. Eu vou cantar no Lola, que também vou cantar igual eu sempre cantei na batalha, igual eu vou cantar, tipo assim, espaços que são só de rap, espaços que não são só de rap, numa festa de R&B, num festival que tem diversos gêneros musicais, e isso é um movimento muito legal que eu tenho visto que está acontecendo cada vez mais com rap, que é ter o rap mais inserido em grandes festivais de música, porque tem que estar, sim. Total, total. E é isso, eu já me vejo, de certa forma, nesse sentido, também como artista popular, mas é um artista que canta para as pessoas, levando a bandeira do rap, levando a bandeira do R&B, que é a minha essência, e colocando esses outros gêneros também como celebração. Mas eu vejo nesse lugar, eu não vejo problema nenhum. Eu vi a Lineker, que eu amo demais, beijo pra Lineker. Quem não ama? Falando sobre isso, cara, eu sou uma artista pop. É isso. E não tem problema nenhum isso não me esvazia, isso não esvazia, porque depende da perspectiva. A minha perspectiva de um artista pop não é de diminuição, né? Não é que não tenha essência no trabalho daquele artista. É o que ele atinge atinge as pessoas, é popular. Onde ele está, ele leva a essência dele, sabe? Eu vejo dessa forma. Quanto mais dos nossos forem populares, melhor, né? Isso, e a minha vontade é crescer cada vez mais, seja como marca, num lugar emocional e racional também, sabe? Porque eu também preciso criar uma estratégia para minha vida para eu poder seguir fazendo o que eu amo, né? É isso. Eu nunca levei isso muito a sério, assim, eu sempre senti um público um pouco conservador com a arte. Então é tipo assim, você começou fazendo rap, exemplo. Sim. Então agora você é rapper, não faça mais nada. Se você fizer, eu vou te criticar. É que tem um lugarzinho... Eu não quero que você expanda, né? Eu entendo, assim, é que conforme eu fui amadurecendo, eu fui entendendo muitas coisas. E fui criando as minhas próprias... a gente vai crescendo e vai cada vez entendendo, pô, mas o que eu penso sobre isso, sobre aquilo? E aí, isso foi uma coisa que eu bati pra mim, cara. Eu quero ser uma artista cada vez maior, mas não maior por ser maior. Maior no sentido de ajudar cada vez mais pessoas, de estar em espaços que eu vou inspirar outras pessoas a estarem nele também, que eu vou trazer mais gente comigo, sabe? Que a gente vai ocupar esses espaços, que isso pra mim também é muito importante. E é essa a visão que eu tenho, tá ligado? E é isso, eu vou encontrar uma gente e falar, mas você não é mais do rap. Mano,
Eu estou dizendo que eu sou. Se pra você eu não sou... Porque quem tem que dizer se eu sou ou não sou? Sou eu, cara. Total. Como artista, né? Você, igual o Travis falou, mano, pronto, ele falou que ele ia... Deixa ele falar o que ele... Entendeu? Quem nos identifica, tudo bem. Mas eu entendo esse lugar de que a gente quer pegar a arte e fazer assim, né? Tá na caixinha. Porque a gente, infelizmente... Eu acho que eu faço isso, eu sou esse público, sabia? Então, mas calma aí, eu entendo porque eu também faço. Eu também faço. Eu falei pros meus amigos, gente, acho que eu tô realmente virando uma senhorinha. E no sentido muito positivo da palavra, tá? Mas é aquela senhorinha que fica tipo assim, não, mas na minha época. É isso. Não faça isso. Sai disso daí. Mas assim, eu entendo, porque a gente, infelizmente, tem tão poucos lugares que a gente sente pertencente, e a arte é um lugar tão bonito de se estar presente, que a gente quer, mano, isso aqui é meu, ninguém vai triscar, tá ligado? Só que a gente tem que lembrar que a arte é feita por pessoas, e pessoas estão vivendo uma vida aqui. Entendeu? E aí a gente também não pode querer limitar os passos daquela pessoa, da vida dela, porque cada coisa que a gente faz é a nossa vida. Vou te dar um exemplo clássico. Eu sou de 92 também. Minhas referências, Mano Brown e Emicida, assim, cara, Emicida pra mim é muito forte. E aí você, sei lá, 92 você cresceu assistindo o Pérez Gameu, eu cresci assistindo o Leandro nas batalhas de rima e foda e não sei o que, o cara mais agressivo, mais de autoestima. Aí vem Triunfo, aí vem Amarelo. Eu só tô colocando minha ignorância aqui na mesa, assim. Não, você falou, mas eu acompanhei tudo isso, tá? Porque eu tava na grade em todos os shows do MC, só pra deixar bem claro. Então, mas que aí... até isso foi natural aí, que a gente trabalhou junto. Eu ignorante. Eu entendi, eu vejo o MC da lá, tal, Triunfo, aí ele traz Amarelo, que é muito mais sensível. E eu, besta, já me desconecto. Falo, mano, mas eu quero o Emicida falando coisa aqui. Eu quero que esse Emicida brigando. Eu quero, olha que ignorância, mas sabe qual é o ponto? É uma obra linda, acho que é o álbum que eu mais gosto é o Amarelo, mas eu fui só entender depois de muito tempo, porque eu coloquei na caixinha do Sim, mas não é só com ele, acontece com vários artistas, assim, né? Quando o Brown aconteceu, né? Mas eu acho que é nesse lugar que... É o que eu sinto agora, por exemplo, eu vivendo a minha jornada aqui. Cara, a gente cresce em vários sentidos, e a nossa vida muda. Total. Ele virou pai de duas, ele formou família, ele conheceu outras realidades, que é como ele canta sobre, ele se viu como homem negro inserido em outras coisas que não é mais aquelas mesmas coisas daquele mesmo jeito, teve acessos diferentes. E é exatamente isso que eu acho que quando a gente faz esse negócio, que eu também faço, tá? De querer segurar, a gente quer que a pessoa pare no tempo. É isso, perfeito. Eu tava conversando isso com o próprio Rashid, inclusive. Cara, ele fez uma música pro filho dele. Absurdo. Isso é o tempo acontecendo e a vida acontecendo, isso é tão bonito, tá ligado? Porque um dia ele tá cantando sobre como é que corre dele sozinho. E aí passa-se anos, ele tá cantando uma música pro filho dele, cara, isso é muito foda, tipo, sabe? É um homem preto no Brasil sendo artista e ele... conseguiu realizar ser pai e continuar fazendo arte, fazer arte pro filho dele. Não, e quantos caras não se Isso eu tô falando no masculino. Quando a gente vai trazer para mulheres também, exatamente, a gente também acompanha essa mesma linha do tempo e é tão bonito de acompanhar. E eu acho que quando a gente faz essa parada de não, já não é mais a mesma coisa, tal, mano... Mas não pode parar no tempo. Quando a gente está parando no tempo, a gente também para de se identificar. Porque a vida de todo mundo está caminhando. Total. E o artista fica infeliz. Porque a nossa vida está tão intrínseca com a arte que se ela não caminhar junto, a gente fica completamente satisfeito. E eu digo isso por experiência própria. Porque eu queria ficar ali naquele lugarzinho confortável. Não, vou ficar aqui, vou fazer isso. Mas o meu ser estava pedindo para eu... Mano, vai e canta sobre o que você quer cantar, vai e faz o que você quer fazer. E aí é isso que eu venho fazendo, assim. Porque se eu fosse ouvir essa vozinha, talvez eu não teria feito as conexões musicais com outros artistas, que eu ia ficar meio, ninguém vai entender, e não sei o quê. Mas é isso, mas quem tem que entender sou eu. Porque, sabe, eu tô falando sobre a minha vida. É a vozinha. Mas ainda é a minha vida. Eu estou falando, ajudando as pessoas de alguma forma. Pelo que elas me trazem, né, do que bateu nelas, mas ainda é a minha vida que está acontecendo, né? E aí, quando a gente para a vida para poder agradar o outro... Não te criticando, amigo, porque eu também sou assim, tá? Porque eu sei que eu faço. Mas você entende que fica um lugar assim, gente, vocês querem que volve, citando o próprio Emicida,
Cara, o Emicida de Triunfo, e ele falou uma vez, eu ri muito, que ele falou assim, ele falou, mano, vocês querem que eu continue passando fome? Quando ele falou, mano, é isso que vocês querem, mano? Porque, tipo assim, vocês não tá feliz por mim que agora eu não tô mais passando fome, tá ligado? Tipo, a gente quer que ninguém mais passe fome, né? Você querer que volte, você quer que a pessoa volte a viver o que ela tava vivendo na época. É foda. E muita coisa você nem sabe que ele tava vivendo, por exemplo. Que a gente nem sabe. Total. Então tem várias citas, cara, mas isso acontece muito. Muitos amigos vêm falar comigo, não só sobre Emicida, a gente conversando sobre outros artistas. Ah, mas por que mudou? Eu falo, mano, deixa eu te dar uma visão minha agora como artista também. Ó, veio por esse lado aí, tipo, ué. É que nem aquela pessoa que te julga por uma atitude que você teve há 10 anos atrás. É como se você nunca tivesse evoluído, a pessoa ainda tem aquela figura parou no tempo, né? de maturidade, 14 anos, é muito doido isso. E de certa forma é cruel, né? Assim, tipo, você parar a pessoa no tempo. Nossa. É isso, tanto por um posicionamento, igual quando a gente tá falando, isso junta com cancelamento até. Muito. Não é tão sério assim quanto cancelamento, mas é que junto. Pode me cancelar. Porque você resume a pessoa aquele tempo e aquele momento onde ela falou aquilo. E tudo isso evoluiu. Então a música evoluiu para um outro lugar, as atitudes evoluíram para outro lugar. Mas esse ponto é importante, porque o que você falou, acho que agora juntou um quebra-cabeça aqui na minha cabeça, do tipo assim, vem o Emicida e canta muito sobre aquele lance de autoestima e lutar e ir pra cima. E aí, beleza, ele foi, a vida dele deu um salto. Mas a minha não. Então eu continuo querendo aquilo. Aí vem. Muito boa essa colocação. Mas faz sentido. Mas aí vem aí vem o Djonga. Aí eu, putz, Djonga. Aí vem o BK. E você só fica pegado. Mas é ali por isso. É cruel, como, né? Foda. Mas é isso que é bonito da arte. Porque se todo mundo estivesse cantando só pros outros e não contando sua própria vivência, a gente não ia ter isso que a gente tem. Porque é isso. Um dia eu quero ouvir o Caju. E o outro dia eu quero ouvir o Brau, o disco do Brau. O outro dia eu tô ouvindo a Duquesa. E aí no outro eu quero ouvir o novo do BK. E aí no outro eu quero ouvir um forró. Perfeito. E no outro eu vou ouvir um pagode. Porque depende da energia que a gente tá precisando. Você precisa dessa energia. Ah, eu só quero usar o Djonga. Vai no Djonga, mano. Você precisa dar... Mano, peraí. Deixa eu dar uma segurada. Você escuta um outro bagulho. E sabe o que é muito curioso? Se você perceber, a gente tem isso nos outros gêneros, mas no rap a gente não quer que tenha. Entendeu? É isso. Porque a gente tem diversos outros artistas que falam, fulano cantando samba. Pronto, tem um ótimo exemplo lindo, o Xande de Pilares cantando Caetano. Nossa, absurdo. Incrível. Absurdo. Agora imagina se o público do samba criticasse o Xande. Não, porque não tem... Entendeu? Não pode. Não, sei lá. Quem foi extremamente criticado ainda hoje é o Thiaguinho. O Thiaguinho criou uma nova vertente de pagode e tal. Olha o que você está fazendo com samba e tal. E o cara, vou trazer letras novas, jovens, vou trazer uma pegada diferente. E hoje o cara foi embora e fez. É porque é triste falar isso, mas eu vou falar igual terapeuta agora. As pessoas têm que lidar com a frustração, cara. E aprender a lidar, tipo assim, estou frustrado? Estou. E tá tudo bem. Acho que a conversa foi não muito legal. Acho que não foi muito bom pra mim essa parte. Não, amigo, não. Foi... Mas eu também faço isso. É isso que eu digo, eu também faço isso. Mas eu fui aprendendo, com as minhas vivências também, a olhar por esse lado, que é o meu lado também, entendeu? Total. Mas é legal, e ao mesmo tempo isso é muito bonito, porque te marcou tanto aquele trabalho que você quer que ele volte a acontecer. Mas é olhar para esse artista que fez aquele trabalho e ver como a vida dele andou. E tem uma coisa muito bonita que eu posso... É um primeiro spoiler aqui, que tem a ver com o meu trabalho, é um spoiler e não é, mas tem a ver com a mensagem que eu quero trazer. Que foi uma colocação muito bonita, assim, colocaram pra mim quando eu tava contando o que eu quero, e pra mim é a mesma coisa da linha do tempo. O meu último trabalho, ele era sobre se cuidar mais, era sobre eu me dar conta de que eu precisava me amar, de que eu precisava me amar primeiro pra ajudar o outro. E isso também num lugar racial e social, né? Mesmo. Então eu precisava primeiro trazer essa energia para mim, eu precisava me fortalecer, que a letra diz sobre isso, para depois conseguir ajudar as outras pessoas. E agora, olha, chega a arrepiar, gente. E agora eu estou vivendo esse processo de cuidar de mim e de me fortalecer de fato. Eu me dei conta, mas agora eu estou vivendo esse processo. Então agora eu vou cantar sobre como é viver esse processo. E é isso, imagina se eu fico presa lá, né? Eu fico presa lá e eu não vivo o processo.
E aí minha música também não vive esse processo. Perfeito. Eu arrepiei, ó, bonito. Me convenceu, sair Tá daqui bom? curar. Fechado. Fechado. Obrigada, Bispa. Pode falar. Obrigada, Bispa Drica. Quanto que é? Bispa Barbosa, pode estar votando. Com todo respeito, lógico. Pode estar colocando. É muito doido como a gente vai... Mas é bom esse papo pra gente trocar sobre música, porque pra fazer o pessoal pensar também... E eu tô falando diretamente com alguém que tá envolvida, cara. Tipo, você tá... E tô vendo de pertinho também. Eu olho sempre esse lado pra todo mundo. Pô, e falando muito sobre construção, maturidade, tudo isso, assim, eu acho que não tem como falar assim, não falar de relacionamento também, né? Que a gente tá numa era de relacionamento que, pô, hoje você entra na internet, é muita regra. É as pessoas colocando o seu eu o tempo inteiro e influenciando as pessoas para aquela base, né? Para aquela estrutura. Então, você ouve muito as pessoas, fulano me chamou para um date para ficar na calçada, que coisa ridícula. Fulano não sei o quê, não sei o quê. Fulana se veste de tal jeito, não é apropriada. O cara não tá ganhando 20 mil, não é apropriado para mim. E você ouve as pessoas impondo a realidade delas, e aí vai virando o homem ideal e vai virando a mulher ideal. E aí, tipo, você que fica consumindo assim, você fala... Essa galera nunca se apaixonou não na vida? Porque quando você se apaixona, você não pensa em você só quer ficar em casa, você só precisa de um sofá, pode ser na rua o sofá. Nem sofá, meu amigo, pode ser qualquer coisa. Não tem isso. Essa galera, eu acho que elas criaram uma quantidade de tópico que faz parecer o relacionamento ser um negócio. Nossa, não é sim. mais o amor. Caralho, né? sim. Isso é brilhante, eu tenho uma brisa nisso. É como se fosse uma parceria de empresas, né? Tipo assim, e que você vai liberar aí uma ação, uma cota de Deixa ação. eu ver se você se veste como eu, se você comunica como eu, se você ganha muito mais que eu, se você não sei o que, se você se veste. E, cara, quando você se apaixona, as pessoas não entendem que são fases. Agora, vamos dizer, eu tô sem grana. Mas amanhã eu já tô com grana de novo. E aí daqui a pouco eu tô num mau humor e a vida é uma transformação, né? E essas regras não fazem sentido para coisas duradouras. Não fazem sentido. Então, assim, então você mais 30 hoje, você acha que você se apaixonou, vai se apaixonar ainda? Cara, eu acho que a idade vai fazendo você ver o amor de formas diferentes. Eu acho que... Mas eu nunca consegui ter uma regra ou um padrão do que eu quero. Perfeito. Mas eu tenho hoje uma régua do meu eu, e isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver... Tem muito mais a ver com uma pessoa que me ofereça um estado mental que eu preciso. Foda. É isso. O resto são totalmente atemporais. Vai ter uma fase que a gente vai estar com grana, vai ter uma fase... Amor, a gente está numa situação complicada agora. Vamos reconstruindo. Não tem nada a ver com essas coisas que as pessoas colocam de regra hoje, né? Então, a sorte de você se apaixonar pela personalidade... Nossa, cara. Nossa, tá ligado? Tipo, aquela pessoa me faz bem. E é isso que importa. O resto é detalhe. Então, sim. Cara, eu sou um bom exemplo aí nesse sentido. De construção, né, Dri? De construção, exatamente. Eu fico vendo as coisas, eu fico, gente, calma aí, mano, dá uma segurada. Porque o lugar é um lugar que você falou, é o lugar de impor, né? Se não for assim, não tá certo. Se levar você pra tomar um sorvete, não tá certo. Mas, mano, tem N situações, N questões que, tipo assim, às vezes você só quer tomar um sorvete mesmo. É isso. E o mano chamou você pra tomar um sorvete. É isso. E tá tudo bem, cara. Mas eu entendo um outro lado, né? Tem esse ponto e tem o outro lado, que é aqui, infelizmente, né? Até falando no lugar de mulher, né? Por uma questão cultural mesmo, que a gente esquece que a gente está construindo algo. Depois da paixão, do amor, que seja um relacionamento, ainda é uma construção, como a gente está dizendo. Então, sim, tem que ter conversas sobre dinheiro, sobre como que a gente vai fazer. E aí já é uma outra etapa. Um lugar que normalmente estão impondo é tipo assim, se falou que não tem um dinheiro para te levar numa restaurante tal, então nem queira. Tipo, eu acho isso de um absurdo e é uma desumanização também. Assim, muito nada a ver, assim. E aí é muito confundido o que é colocar impor limites e falar, eu só quero se for assim. E o que, de certa forma, chega a ser até humilhar as pessoas, né? Por elas não estarem naquele patamar que você deseja e tal. Então, tipo, mano, se aquela pessoa te chamou pra tomar um sorvete, pra você é pouco, só falar pra ela... Não dá. Não você ir lá na internet e falar, mano, fulano me chamou pra tomar um sorvete. E eu acho, né, que isso não é legal. E aí, num outro lugar, o que é da hora. Se essas meninas chegarem e falar, deixa eu dar um toque pra vocês, uns conselhos. Ó, se o cara começar a se portar desse jeito... Toma cuidado que pode ser abusivo. Se a mina começar a te tratar desse jeito, toma cuidado que é manipulação. Perfeito. Emocional. Isso que a gente tem que trocar umas ideias, tá ligado? Não menosprezar e aí, quando a realidade, não menosprezar. Né? E se tratando de dinheiro, é a gente ter a consciência de que tem que trocar uma ideia mesmo, mas não é assim que troca uma ideia.
tá ligado? Ainda mais quando você vive num país que é micro É que acaba padrão da maioria, tá ligado? acaba diminuindo toda uma parada de uma relação, porque começa aí. Aí começa aí. Fútil, né? Fútil. E aí, tipo, aí eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei a namorar muito cedo, eu tô com o meu já é meu marido, que a gente mora junto, a gente vai casar. Mas a gente tá junto há 15 anos. Caraca. Então, quando você falou de construção e que vê o amor de uma outra forma, a gente tá junto, construindo esse amor, e a gente vai vendo ele mudar junto com a gente, de um jeito muito legal. E a gente amadureceu, a gente virou adulto junto. Muito bom. Sabe? E isso é tão bonito e também, ao mesmo tempo, é tão íntimo, né? E eu acho que isso também que é o resumo do que eu tô falando das pessoas ficar impondo, é isso, porque é uma coisa tão pessoal, é tão íntimo. Pra você falar, você não deve aceitar, se falando, cara, mas se você sentir que a pessoa é da hora e ele só tem o dinheiro do sorvete, mano, o que tem? Sabe assim? E aí, eu lembrando aí desde o começo, assim, mano, a gente é adolescente, assim, né? Juntos e tal, e a gente foi construindo quem a gente é hoje junto, só que muito respeitando a individualidade de cada um. E a gente conversa muito com amigos e as pessoas perguntam muito pra gente sobre o nosso relacionamento, porque tem uma visão muito estereotipada, né? Que é tipo, não, vocês começaram cedo, por isso que você está junto ainda, tá ligado? E não, mano, a gente cresceu, virou adulto. E sabe quando você é adulto, você usa aquele tênis já não é mais da hora pra você? Você simplesmente vai comprar outro tênis, mano. A gente poderia ter ficado com outras pessoas. Só que a gente não queria trocar de tênis. Aquele tênis estava maravilhoso, foi ficando cada vez melhor usar o tênis. Porque a gente vai construindo intimidade, construindo planos juntos, construindo acolhimento, tá ligado? Porque aí começa a vir as neuroses, né, que não é ficar adulto, começa a vir as respostas. A questão de dinheiro, um fortalece aqui, outra hora é o outro que fortalece. É isso. E então é tipo, construir junto mesmo. E aí o amor, ele vai tendo um olhar cada vez mais real da parada. Tipo assim, cara, eu quero viver isso aqui com você, eu quero continuar com você até quando você quiser e quando eu quiser. Foda. E aí não tem como não ser saudável. Total. Porque, tipo assim, ninguém tá ali porque... Então tem esse estereótipo, assim. Aí quando a gente conversa, as pessoas ficam, mano, mas como assim? Nossa, tipo, cara, eu vou dar um exemplo de ontem, foi muito engraçado. Eu tava no Uber e aí o Lira, né, que é meu companheiro, tava também, e ele foi pra uma festa e eu fui pra outra. E a gente foi no mesmo Uber, que era próximo, e aí ele desceu, ai, tchau, amor, tchau, amor. Ele, me avisa, eu tô contigo, tá bom. Aí eu disse assim, o cara olhou no retrovisor e ele falou assim, você não vai descer com ele? Eu pensei que ele tava falando da corrida, né? Eu falei, não, moço, eu botei o outro endereço, eu vou pro outro. Aí ele, vocês são um casal? Eu falei, sim. Ele, mas você não vai com ele? Aí ele ficou com uma cara, tipo assim, eu falei assim, não, moço, eu vou pra outro lugar, tipo, eu vou pra outro rolê. Aí ele deu risada assim, eu falei, aí ele falou, caramba, e dá certo? Eu falei, há 15 anos. Ele, não, realmente. Então tá tudo bem. Porque é uma visão muito machista também que se tem de um relacionamento longo. E muito, enfim, e ao mesmo tempo que é muito machista pra ele, porque o que mais questionam ele é como você consegue. Eu acho isso um absurdo. Você chega pro cara e fala, eu acho assim, uma falta de respeito comigo, entendeu? Total. Porque eu fico assim, caralho, eu sou horrível desse jeito, ele tá querendo ficar comigo e tudo. Mas é perguntas que chegam pra ele mesmo, assim, direto. Como você consegue? Também chega pra mim. Mas por ele ser homem e ter essa visão de como o homem deve ser, como deve ser a atividade romântica, sexual de um homem na sociedade, que é também uma coisa imposta, né? Ele é muito questionado sobre isso. Eu acho assim, eu fico, gente, vocês estão em que século que vocês estão? Tipo, que brisa é essa, mas né? isso é Mas é normal. Comum, que, tipo, é normal. Acho que muito da minha construção como homem passa muito por ter conhecido o Beckham, que é meu melhor amigo, meu parceiro, e com o nosso grupo de amigos, assim. Porque, impressionantemente, eu saí de um grupo de amigos do qual eu convivia, que é tipo assim, não existe você tá com a sua mulher e você não tá pegando outras. Sim. Não existe isso aí, tipo, não dá pra acreditar. E no nosso grupo, depois que eu comecei a participar, qualquer coisa que chegava, tipo assim, alguém que namorava e falava, nossa, olha essa menina aqui, tipo, mano, você não namora? Que feia essa parada que você tá fazendo. E aí você fala, caralho, tipo, meus amigos vão meio que me educando e falam, não, isso aqui não é certo mesmo. Sim. Então, acho que eu sou muito privilegiado de conhecer o Beckham e toda... porque eu cheguei depois no último no grupo, de conhecer as pessoas que têm um caráter muito forte e olharem pra isso e falar, isso aqui não pode ser normalizado. Sim. Mas é um lugar que eu não consigo ter outras discussões e outras bolhas, porque
Impossível. É muito complicado. Porque acaba ultrapassando um lugar que é tipo assim, é tudo... A coisa deveria começar com sinceridade e respeito, né? Total. Então independe de como é o seu relacionamento. Independe se ele é monogâmico ou ele não é. Tipo assim, não... assim, tem sinceridade, tem respeito? Você tá com alguém e vocês combinaram e vocês estão cumprindo o combinado de vocês e respeitando esse combinado? Independente do combinado? Esse é o ponto, mas as pessoas não conseguem lidar com isso, porque para elas o jeito certo é só o jeito que elas combinam nas relações delas. Sim. E isso, eu tô falando dos dois lados. Dois lados, né? Tem vários lados, mas os dois maiores lados do debate. Não monogâmico e monogâmico. É uma coisa tipo assim, ou você é daqui, ou você é daqui. Não tem como você ser monogâmico e achar tudo bem que as pessoas não são monogâmicas, que é uma coisa que me perguntam muito assim, tipo, mas o que você acha, né? Que você... Mas, gente, eu não tenho que achar nada. Eu acho da hora. Eu quero todo mundo feliz, vivendo muito fisicamente. Eu tô vivendo muito, eu quero que vocês vivam muito aí. Vive com quem você quiser. Eu acho que o problema tá no lugar de impor, cara. Tipo assim, parece errado eu estar muito... Impor cara, a eu tô palavra. muito feliz, eu não vou... Tipo assim, não tenho por que questionar uma coisa que pra mim é inquestionável, porque você está dizendo... E tem esse lugar que acaba comigo, né? Que é o lugar de, tipo assim, diminuir a minha inteligência e a minha autoconsciência sobre mim quando me diz que não... Ah, mas você já não pensou que talvez você tá acostumada? Eu fico tipo, cara, eu sou uma mulher de 33 anos que eu tô há 15 anos no relacionamento. Você acha mesmo que eu estou no relacionamento que eu estou acostumada? Eu, Drica Barbosa, não se esqueça. Pra além de Drica, eu, Adriana. Tipo assim, é uma coisa que diminui a minha inteligência, entendeu? E eu vejo isso acontecer não só comigo, mas com muitos casais, assim. E enfim, tem várias questões. Tem vários casais que estão juntos por comodidade, tem outros que não estão, mas a gente não pode generalizar. E aí, quando a gente entra nesse debate, é muita gente generalizando os dois lados. Não, e sabe o que é foda desse discurso? É tipo assim, a galera que tá dando essa dica tem 18, 19 anos. Não fica com tal, não tal, ia dizer... Porque você está presa na sua vida. Gente, a vida é sobre você fazer escolhas. Se você fez uma escolha que é assim que você é feliz, sendo sincero com os outros, é uma coisa. Porque o problema é você dizer pra mina ou o cara dizer que é monogâmico, mas aí ele é só monogâmico dentro de casa. Aí é falta de respeito. Total. Tá ligado? Total. Ou aquelas pessoas falando, não sou monogâmico, mas quando o seu parceiro ou parceira pega alguém, ai, você cria toda uma situação. Agora você... Isso é falta de respeito, tá ligado? Então eu vejo esses dois lados como algo também tão particular, mas que a gente tem que trazer conversa sobre, exatamente para só dizer, mano, você vive do jeito que você quiser. Só não diz respeito ao outro. É só isso, mano. Perfeito. E ainda mais se for, então, no seja relacionamento... com 1, 2, 3, 4, 5, todo mundo. Você tá respeitando todo mundo? Você tá se respeitando? Total. Porque tem muito lugar... Mano, tudo é sobre pertencimento. Eu amo assistir coisas de psicólogos, psiquiatras. Eu também consumo. Porque eu tô também nesse autoconhecimento. E aí é muito lugar, tipo, tudo é pertencimento. Então, tem todas as comunidades. A comunidade monogâmica, a comunidade não monogâmica, a poligâmica, todas as comunidades. E aí, você, pra se sentir pertencente, às vezes você não sabe muito bem o que você quer, e aí você começa a querer impor pras pessoas aquilo que você escolheu, sem muita propriedade de do que você quer, mas porque você quer se sentir parte de alguma coisa. E isso é sobre relacionamento, é sobre o rap, é sobre o música. Sobre tudo. A gente quer se sentir pertencente, mano. E aí o ego vem nesse lugar, e é aí que a gente tem que questionar. Mas o que é bom pra mim? E eu tenho experiências falando de mulheres, de amigas que saíram de relacionamento monogâmico para serem não monogâmicas por causa dos parceiros ou parceiras e ficaram infelizes, e o contrário também, que não se adequam à monogamia, mas virou monogamia, e aí vive infeliz, cara. Total. Então acho que num primeiro momento todo mundo tem que se autoconhecer para começar, não ficar jogando pro outro, e ter respeito com o outro, assim. E aí, você quer viver 15 anos, mas vive sabendo que você quer estar ali, cara. Eu quero ficar velhinha se ele quiser. Esse é o ponto, se ele quiser também, entendeu? O problema das pessoas é isso. Quando a gente puxa esses assuntos de autoconhecimento, eu sempre tenho dúvida. Eu sempre fico, putz, eu acho que eu ainda não me conhecia, assim, acho que falta muitos anos e experiências. Cara, 30 anos de vida ainda é tipo 1/3. Total. Com fé em Deus, que a gente vai ver muito. É
terço, a gente tá cobrando demais da gente saber das coisas. Eu falo que eu sou uma adolescente de 36 anos, com muita maturidade para umas coisas, mas tem coisa que eu tô descobrindo agora, que eu quero, que eu não quero, que eu gosto, que eu não gosto. E tá tudo bem. E tem gente descobrindo com 60, tem gente descobrindo com 80. E isso é uma coisa legal da internet, inclusive, que você consegue conhecer vivências de pessoas que já estão, né, vivendo a melhor idade e que elas estão começando coisas agora. Exatamente. É isso, acho que E às vezes, tipo, pessoas foram monogâmicas a vida inteira e aí também viraram não monogâmicas, ou o contrário. Doido. Porque também vai de quem você conhece, como é essa relação, quais pessoas você Questões culturais. Tem tantas coisas, e aí também na vida você pode querer ser não monogâmico agora, e depois ser monogâmico, e depois ficar sozinho, e depois... As pessoas querem tudo muito do jeito que elas vivem a vida delas, entendeu? É muito... Oi, eu quero mostrar todo mundo. Mas eu queria ter ido ver o Coachella ao vivo, né? Foi incrível, mas eu vi o Renaissance. E assim, eu venho acompanhando todas as eras dela, ela é uma grande referência pra mim, obviamente, em tudo que eu faço também no meu trabalho, assim como outras MCs e cantoras também. E não só do rap, né? Tá. Não só do R&B, igual a própria Beyoncé, né? Como artista, a maior artista. Nada de briga, gente. Não, zero contexto, é zero. Eu sou uma abelhinha. Ninguém vai te contestar aqui, não. Eu sou uma raiva. Minha música sendo ouvida, tipo assim, numa escala 1 bilhão. grande. Minha voz sendo ouvida numa escala grande, tipo assim, caralho, mano, já venci já. Beleza, já venci, agora pra onde eu vou?